Aí, rapaziada, belezinha? Doug aqui para mais uma videoaula. Bom, gente, seguimos o nosso estudo maravilhoso aí na área de mecânica, mas aqui agora a gente vai começar a pegar uma outra parte da mecânica que é muito importante. A gente esteve estudando nas últimas aulas aí as relações de energia, trabalho e tal, e assim, a física, a gente costuma dizer que ela tem duas vertentes aí para a mecânica, né? A parte da dinâmica, a força e tudo mais que a gente já estudou, e a física explicada utilizando a energia e a outra grandeza que a gente vai aprender hoje, que é bem importante aí para nós. Então vamos lá. Hoje nós começamos com o que a gente chama de quantidade de movimento, tá bom? Teremos também a grandeza impulso aqui envolvida na aula de hoje. Bom, começando então, pessoal, temos aí dois acidentes, né, de carro. Um envolvendo dois carros normais ali, né? Vamos dizer assim, carros de passeio, que a gente costuma chamar, e outro envolvendo um ônibus, né, pessoal? E a gente vê que a gravidade do acidente com o ônibus foi realmente muito maior, certo? Isso devido ao fato de que o ônibus, se eu perguntar para vocês, vocês já vão falar isso para mim, é devido ao fato de que o ônibus tem uma massa muito grande, muito maior do que a dos outros carros que colidiram, e por isso o estrago que ele causa é maior. Essa noção a gente já tem no nosso dia a dia, é uma coisa meio direta, assim, que a gente já está acostumado a pensar, tá? E isso não está errado, pessoal. O que, que isso está relacionado? Isso está relacionado à grandeza, quantidade de movimento. Então vamos lá. Opa. O que é a quantidade de movimento de uma força, pessoal? Quantidade de movimento vai ser dado pela letra Q, tá bom? E ela vai ser o simples produto da massa pela velocidade, tá? Quantidade de movimento, pessoal, é uma grandeza vetorial, tá bom? Então, importa módulo, importa direção e importa sentido desta grandeza para nós. Beleza? E o que vai ser a quantidade de movimento, provavelmente? Que definição que eu posso dar para a quantidade de movimento, Doug? Eu diria que quantidade de movimento é o que o nome já diz, é quanto movimento o corpo tem, tá? Baseado em dois fatores: a massa dele, ou seja, o tamanho, certo? E a velocidade que ele tem. Pessoal, se eu pego um corpo, mesmo que com uma massa muito pequena, e tento parar esse corpo quando ele está a uma velocidade muito grande, é praticamente impossível, né? A gente não consegue parar. Da mesma forma que quando um corpo tem massa muito grande, mas vem com velocidade pequena, você também não vai conseguir parar. Um ônibus vindo a 2 quilômetros por hora, eu quero ver tu parar no muque. Não vai conseguir, né? Porque a quantidade de movimento dele é muito alta só pelo fato dele ter uma massa muito alta, beleza? Mas não adianta só ter massa alta, ele tem que ter uma velocidade associada a ele para a gente dizer que ele tem uma quantidade de movimento alta, tá bom? Então essa é a ideia aí da nossa quantidade de movimento. Lembrando, é uma grandeza vetorial, vai ter a mesma direção e sentido da velocidade, tá bom? Você pode achar também esse nome, além de quantidade de movimento, você pode achar o nome momento linear, tá bom? Momento linear. Então, assim, a física, pessoal, ela é estudada, quando ela é estudada, a gente, lá na mecânica, lá na dinâmica, a gente usou as forças para definir as coisas. Agora a gente está chegando no final da segunda parte da mecânica, que é basicamente a indicação de utilizar, em vez de utilizar a força e tal para definir as coisas, a gente vai utilizar o nosso queridíssimo energia e quantidade de movimento para definir essas coisas, legal? Da mesma forma que a energia tinha associado a ela o trabalho, né, que é basicamente um tipo de energia, vamos dizer assim, aqui a quantidade de movimento também tem uma grandeza associada a ela, tá? Grandeza é essa, gente? É o impulso, tá? Impulso. Impulso é uma grandeza bem importante, pessoal, e é muito simples de você entender. Quando o jogador de vôlei dá o saque aqui, ele encosta a mão na bola, o que que ele está fazendo? Por um breve período de tempo, ele está fazendo a força da mão dele atuar sobre a bola. Nesse breve período de tempo, o jogador de vôlei deu um impulso na bola. Simples assim. Não tem muito segredo, tá? Como é que funciona isso, Doug? O impulso, que também é uma grandeza vetorial, tá bom? Faltou aqui o vetorzinho em cima. Ele vai ser o quê? Ele vai ser calculado da força
que eu estou aplicando naquela situação, vezes o intervalo de tempo que ela está sendo aplicada. Então, quanto mais tempo demora para usando aquela força ali, maior vai ser o impulso. Ou quanto mais força eu dou, maior o impulso, né? Quando você vai chutar uma bola, se você dá só um totozinho nela, ela ganha um pouco impulso, beleza? Agora, quando você dá um baita de um chute estilo Hulk aí, né? Não igual o Hulk a ponto de explodir a bola, mas que ele dá um chute fortíssimo, certo? Esse impulso aí vai ser um pouco maior, tá vendo? Então, essas duas relações aí, de força e tempo, e tem que ser levadas em consideração com o impulso, tá bom? Detalhe importante, pessoal, vamos lá. Quando eu falar de impulso de uma força, imagine o seguinte, olha a nossa equação aqui que define o impulso, tá? Você vai ver que está escrito F vezes ΔT. O que significa isso? Esse F é uma força constante. Lembra quando eu falei de trabalho lá na aula passada? E daí eu falei, ó, para calcular o trabalho de uma força constante, força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Era fácil de você saber isso. Mas quando era uma força variável, não tinha equação que calculasse, lembra? Basicamente, o que a gente teve que fazer é montar o gráfico e calcular a área do gráfico quando ele era de força por deslocamento. Para o impulso, pessoal, vale a mesma relação. Essa equação ela é um impulso para uma força média, tá? Ou seja, ou ela é constante, ou eu peguei uma média da força que está acontecendo ali, né? Certo? Aumentou, depois diminuiu e tal. Fiz uma média e aí eu utilizo essa equação. No caso de eu não ter isso, pessoal, eu vou ter que montar o gráfico de força por tempo, beleza? Força por tempo, e a área do gráfico é igual ao nosso impulso, tá bom? Então, se a força varia, se não varia também, né? Mas se variar, geralmente a gente vai usar a área abaixo do gráfico para fazer o cálculo do impulso dessa força. Tranquilo? Professor, não tem o gráfico. Monta o gráfico, tá? Vai ter que ser assim, beleza? Isso aqui é o que mais acontece, na verdade, num chute, por exemplo, né? A força ela não é constante, apesar de ser muito rápido, o teu pé, quando ele toca a bola, ele vai depender de cada situação. Se é no final do toque, ele já está recebendo pouca força, tá vendo? Se é no início do toque, a bola está aqui, você chuta ela, o teu tempo é maior, a força varia, vai reduzindo aí. Então tem vários aspectos que têm que ser levados em consideração aí no momento de um movimento qualquer, tá vendo? E aí a gente entende que o impulso da força é bem importante para nós. Tranquilo? Pessoal, o teorema do impulso. Então, ó, veja como faz sentido. Eu coloquei uma foto do Federer ali, porque eu acho que ele pode ser utilizá-lo vai ser uma coisa boa para nós. Veja só, o que acontece? Se eu tenho uma bolinha de tênis aqui, o Federer vai dar um saque, então ele joga a bolinha de tênis para cima. No momento que ela está parada ali no ar, que ela está tipo, aquele momento que ela sobe, ela para, ela vai cair. O Federer dá a tacada, então ela está parada, beleza? Qual a quantidade de movimento inicial dela? Zero, né? Porque a velocidade é zero. Tranquilo? Quando ele dá ali a porrada nela, né? Como diria na minha mãe, é uma porrada. Certo? Que ele dá ali a porrada nela ali, dele com a raquete, ele causa um impulso. Esse impulso, pessoal, no momento em que ele deixa de agir, a bolinha já passou a ter uma certa velocidade, concorda comigo? Então, o impulso é um agente causador de alteração de estado. Claro, é uma força atuando sobre um tempo, né? Num tempo, no intervalo de tempo. Então, esse impulso gera uma variação na quantidade de movimento. Legal? Eu tinha uma quantidade de movimento inicial, depois eu passo a ter uma quantidade de movimento final. Isso comprova o quê? Que o impulso é numericamente igual à variação da quantidade de movimento. Q final menos Q inicial. Tá bom? Esse é o teorema do impulso. Aqui tem que se ter cuidado com muita coisa, pessoal, porque isso tudo é vetorial, tá? Se é vetorial, se tá vindo a bolinha de lá para cá e eu dou-lhe a raquetada daqui para lá, repare que a minha quantidade de movimento inicial é num sentido
e a quantidade de movimento final é no outro sentido, né? Então você tem que tomar cuidado com sinais, porque às vezes pode ser um menos menos e virar um mais ali a quantidade de movimento final e tudo isso. Então, assim, o impulso, perdão, o impulso. Então, é necessário que você observe com bastante cuidado tudo isso que você está analisando, tá bom? Porque isso é bem importante, isso pode causar alguns problemas em resolução de exercício, você esquecer que ele é vetorial, que vai ter um sinalzinho diferente, né? Tenha bastante atenção com isso, tranquilo? Mas o teorema do impulso é isso, gente. Acontece bastante de ter exercício de física que ele vai relacionar os dois. Vai te dar um gráfico, por exemplo, né, de impulso. Aí você vai calcular a área do gráfico, vai ter de impulso, não, de força, né, por tempo, vai te dar o impulso. Aí esse gráfico, essa área do impulso, você vai jogar aqui na variação da quantidade de movimentos para obter, sei lá, a velocidade final do objeto, alguma coisa assim, tá? Parece bastante né, em questões de física esse tipo de relação que a gente faz desde o começo da aulinha aqui que a gente está tendo até o final dela. Tranquilo? Pessoal, a última coisa que a gente tem que ver aqui hoje na nossa aula, e é o que mais aparece, a gente vai utilizar isso para a nossa próxima aula, por isso que eu estou falando, porque é muito importante mesmo, é a conservação da quantidade de movimento. A palavra conservação é muito importante aqui. Por quê? Para que ocorra a conservação da quantidade de movimento, tem que ocorrer uma coisa muito importante. O nosso sistema tem que estar isolado do resto do mundo. Como assim isolado, Doug? Se eu pego dois objetos que vão colidir, por exemplo, vou adiantar um pouquinho, né, a matéria de colisão, porque a matéria de colisão é a nossa próxima aula, mas se eu tenho dois objetos que vão colidir, tá, eu tenho que levar em consideração o seguinte, eles estão livres do resto. Eles são os sistemas, dois objetos que estão colidindo. Por que eu posso pensar nisso? Porque a colisão é algo que dura pouco tempo, é algo muito rápido. Então isso faz com que a influência dos objetos externos a eles, né, a terra, isso, aquilo outro, seja desprezível comparado ao movimento da colisão, a pancada que eles sofrem ali, tá bom? Então é bem importante isso. Quando isso acontece, pessoal, a gente diz que as forças externas são iguais a zero. Beleza? Então a parte externa ali, ela vai ser nula. Quando isso acontece, pessoal, eu garanto para vocês que a quantidade de movimento se conserva, ou seja, a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Beleza? Pô, o que isso quer dizer, Doug? Por exemplo, inicialmente ali, ó, gente, olha os dois bloquinhos que estão lá. Eu tenho o A vindo da esquerda para a direita e o B vindo da direita para a esquerda, né? Então, eu vou pegar a quantidade de movimento dos dois e somar. Só que como é uma soma vetorial, o B vai ser negativo, né? Então, a gente vai ter lá, por exemplo, QA mais QB antes é igual a QA mais QB depois. A gente costuma utilizar um linha aqui para definir isso, tá? O antes e o depois. E aí veja só como é interessante, pessoal. O QA aqui vai ser MA, VA vai ser positivo, mas o QB vai ser negativo, né? MB, pelo VB ser negativo, né? Torna a quantidade de movimento negativa. Só que depois vai estar invertido. Neste exemplo que eu estou fazendo aqui, tá? Neste exemplo vai estar invertido. Porque daí A está indo para a esquerda e B está indo para a direita. Então o A agora é negativo. Tá? Então isso tudo tem que ser levado em consideração. Beleza? E essa quantidade, essa conservação da quantidade de movimento, pessoal, ela explica algumas situações bem interessantes. Vamos a essas situações. Primeira delas, pessoal, o tiro. Um tiro. Como assim, Doug, um tiro? Bom, o tiro, obviamente, ocorre, gente, por causa da pólvora ali, né, que vai entrar em combustão e vai lançar a bala para frente. Só que olha só que interessante. O lançamento da bala para frente, antes ela estava dentro da arma. A arma e a bala são um corpo só, inicialmente. Quando rola o tiro, a bala vai para frente, beleza? Mas a quantidade de movimento inicial era quanto? Era zero, a bala estava parada, a arma estava parada. Então, quando a bala vai para frente, ela ganha uma quantidade de movimento para lá. Para anular isso, a arma ganha uma quantidade de movimento para trás. Ela é o coice da arma, né? Então, quando o cara atira, ele tem que segurar muito bem, porque a arma faz isso aqui, ó. Pau! Tá vendo? Então, com este movimento, a arma anula a quantidade de movimento da bala. Então, a bala pode ir para frente, a arma vai para trás. Conservação da quantidade de movimento. Interessante, né? Bem legal. Outro exemplo, pessoal, o astronauta lá no espaço.
Por que o astronauta no espaço, pessoal? Porque no espaço a gente não tem ar, beleza? Como não tem ar, esse astronauta não pode, não tem muito o que fazer. Então, se ele está à deriva, o que ele precisa fazer para poder voltar para onde ele estava? Ele tem que pegar um objeto e jogar ele contra. Se eu quero ir para lá, eu jogo um objeto para lá. Esse objeto fazia parte do meu sistema antes. Então ele ganha uma quantidade de movimento para lá, eu ganho uma para trás, tá vendo? E aí eu consigo me movimentar. Claro, né? Os astronautas nunca ficam tanto à deriva assim, eles sempre têm um cabo de segurança, alguma coisa preso a eles, tá? O foguete no espaço é a mesma coisa, gente. Lá no, aqui na Terra, ele faz a combustão, ele joga o ar para trás, o ar joga ele para frente. Tudo bem, tudo lindo, maravilhoso. Mas quando ele está no espaço, já não tem mais essa regalia, né? Porque não tem ar próximo. E aí o que ele faz? Simples. Ele joga uma parte dele para trás e se lança para frente. Conservação da quantidade de movimento, tá vendo? Essa é a ideia aí do nosso foguete. E por fim que eu coloquei aí, né, o casal de patinadores do gelo apaixonados, assim. Uh, por que é importante você saber do casal aí? É porque como o atrito deles com o gelo é muito pequeno, é praticamente nula as forças externas. Então, o que eles fazem? Eles estão lá patinando. O que acontece aqui? Eles vão se encostam e se empurram. No momento em que eles se empurram, o que acontece? Eles estão encostados. Quantidade de movimento nula, tá vendo? Depois, então, vai ter que ser nula também. Quando ocorre o empurrão, por ser uma força interna, não externa, vai um para cada lado, tá vendo? Se o cara empurrar a menina vai para trás, ele também vai para trás para conservar a quantidade de movimento. Beleza? Então percebam que tudo isso, pessoal, eu já tinha. Não é que eu expliquei exatamente esses exemplos, mas a gente já tinha pego exemplos parecidos com esses quando a gente falava lá na dinâmica das 3 leis de Newton e assim por diante. Só que agora a gente utiliza relação de quantidade de movimento. E aí, essa parte da física que a gente está estudando agora, ela é uma parte que, assim, se eu pegar um movimento, eu consigo compreender ele completamente usando os conceitos de energia, trabalho, quantidade de movimento e impulso. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Uma aula mais corridinha, bastante conteúdinho e tal, mas dá para vocês pegarem bem aí. Fiz ela curta, mais corridinha, para que vocês consigam voltar, rever e matar qualquer tipo de dúvida que vocês tenham a respeito aí, beleza? Então é isso, pessoal. Qualquer coisa vocês sabem, estou sempre à disposição de vocês. Um abraço a todos e falou!